Eu sou do centro de Minas Gerais, que é uma cidade chamada Curvelo. Ali eu nasci filho do diretor da escola normal, que tinha uma posição muito boa também como comerciante, como empresário, e de uma mãe de casa, mas uma mãe de casa tão diferenciada que lia o Jornal do Rio de Janeiro, que meu pai assinava inteirinho, ainda lia pedaços e pedaços e pedaços para mim. Em plena guerra, em 1945, eu sabia mais da guerra pela minha mãe do que pelo rádio à noite, que eu dormia cedo. Meu pai acabou perdendo tudo que ele tinha. Ele avalizou um amigo dele, isso é tema de um dos livros meus, do Armazém de Ideias, e foi prevenido por um outro amigo que era necessário que ele passasse alguns bens dele para outros nomes, para salvar alguma coisa. E ele era daquele tipo bem antigo, né, que o fio do bigode valia mais que qualquer documento. Isso me serve muito de exemplo, eu me miro muito nisso. Ele disse ao amigo que o prevenia: se eu assinei e se eu avalizei, eu pago. A gente saiu de uma casa que tinha 11 quartos, não se dizer o resto dos cômodos, para um barracão. Mas nesse barracão ele, na maior dignidade, foi vender seguros, de porta em porta, depois de ter tido uma loja com 40 e tantos empregados. E vendendo seguro, ele me criou. Nessa chácara, onde meu pai viveu uns tempos, aconteceu a minha primeira fratura. Eu escorreguei num caroço de milho, numa espiga de milho, um caroço não, numa espiga de milho, e a perna fez traque, traque, traque e quebrou. A gente pensou que aquilo era natural, foi para Belo Horizonte, para Curvelo, encanou a perna, de uma maneira que, se a gente contar hoje, as pessoas não acreditam, né? A perna era encanada naquela época com um pouquinho de éter no seu nariz, e é uma das dores maiores. Daí a pouco tempo eu quebrei de novo, né? Daí a pouco tempo de novo a gente veio para Belo Horizonte, a gente fez uma série de exames e ninguém descobriu o que eu tinha, mas fui quebrando, 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 quebrando. Para encurtar a história, eu quebrei perna 28 vezes durante os 7 anos de idade até os 21, quando eu quebrei a última vez, no meu período de jovem. Eu tinha uma vitalidade enorme, principalmente porque meu pai tinha uma confiança muito grande em mim. Ele sempre acreditou que eu seria muito mais do que do que se imaginava que um jovem curvelano normal seria. Isso não por convencimento dele, mas é porque eu lia desbragadamente. Cada vez que eu ia para a cama, e foram anos e anos e anos e anos e anos na cama, eu só lia, 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 e rodeava toda a minha cama da juventude mais válida de Curvelo, dos mais inteligentes, dos que tiravam as notas melhores e certamente das moças mais bonitas de Curvelo. E ali eu era DJ, eu era disc jockey, eu punha música para eles dançarem, o meu quarto era grande. De tal forma que eu tive uma infância da qual eu não posso me queixar. Apesar das dores, das múltiplas operações, dos anos inteiros passados aqui na Baleia, no Hospital da Baleia, até que o meu médico foi fazer um curso nos Estados Unidos, chamava-se José Henrique da Mata Machado, uma pessoa que eu adoro, ao qual eu dediquei o meu livro Cuba Libre, que de alguma forma conta a minha vida, e que ganhou o prêmio Casa das Américas de Cuba. O Dr. Zé Henrique descobriu que eu tinha, tirando pedaços de ossos que ele próprio levou, eu tinha uma displasia de uma forma meio diferenciada. A displasia óssea, ela hoje é bastante conhecida, ela causa bolhas no osso, e aquela bolha fica extremamente frágil. Qualquer queda, qualquer escorregão, ela pum, quebra. A raiva era a minha propulsão de vida. Eu tinha tanta raiva de ser um menino tão marcado, tão sofredor, tão dolorido, tão na cama o tempo todo, né?
Se não era cama, era cadeira de roda, se não era cadeira de roda, era muleta, e voltava de novo para a cama, de novo para a cadeira de roda, depois para a muleta, que eu criava uma série de coisas que era exatamente porque eu não queria ser desse jeito. Aos 15, criei um jornal profissional chamado Folha do Povo, que circulava toda semana, mas eu sempre muito polêmico. Eu descia o malho nos políticos de Curvelo, um jornal mesmo impresso, muito bem feito, com a tiragem de 2.000 exemplares. E eu vendia anúncios, saía de porta a porta, na cadeira de roda, vendendo anúncio. E o jornal incomodou muito o papai, porque os políticos de Curvelo sempre foram muito violentos naquela época. Hoje não, hoje são muito cordatos. E eles não podiam mandar alguém bater num menino de 15 anos numa cadeira de rodas, né? Não podiam brigar comigo, né? Alguns, às vezes, até ameaçavam, sorridentes. Você está indo muito além da conta. Aí um dia papai falou comigo, poxa, você vai agora lá para Belo Horizonte, você vai fazer o seu vestibular, vende o jornal para o seu parceiro, que era o Nilson Gonçalves, eu vendi para o Nilson. Um dia chega um anjo bom chamado Mercedes Maria Moreira, lá em Curvelo, amiga da minha mãe. A família Moreira de Paropeba sempre foi muito amiga da minha mãe, e disse assim para mim, André, eu acabei de ler umas histórias suas, que seu pai me mandou, e elas são lindas e eu vou publicar um livro. Eu falei, que isso, Mercedes? Tá doido? Essas historinhas são muito ruins, não tem nada disso. Eu ainda vou ser um grande escritor, mas não tem nada, isso aí não pode publicar, não. Ela falou, vou publicar. Aguenta a mão, ainda vou conseguir para você uma coisa que você não acredita. Você vai fazer vestibular sem ter curso médio. Eu falei, o que é isso? Tem uma lei federal, não sei se hoje ainda existe, que permite que qualquer pessoa, tendo curso médio, possa fazer o vestibular dentro da área em que um livro dessa pessoa tenha sido considerado pelo Conselho Técnico da Universidade excepcional. Eu falei, mas qual o livro meu que vai ser excepcional? Esse de história infantil. Pô, eu não acreditei, né? Achei que era brincadeira da Mercedes. Daí, há 6 meses, 7 meses, estou eu aprovado pelo Conselho Técnico Administrativo, podendo fazer vestibular sem nenhum curso, a não ser até a 2ª série de ginásio. Eu vim para Belo Horizonte, passei no vestibular, da Católica, inclusive, que era pequenininha. Eduardo Frieiro era um dos principais escritores brasileiros daquele momento, um apaixonado por estudo de gastronomia e, mais que isso, um enlouquecido por filme de faroeste. Era só você entrar num filmezinho de faroeste, naquela época o filme não ficava a semana inteira, que você achava Eduardo escondidinho lá no meio de todo mundo, vendo filme de faroeste. Ele era professor de língua e literatura espanhola. É um ser extraordinário. E o Afonso Romano de Santana, ele estudou na faculdade, foi contemporâneo meu, não na mesma, ele estava 1 ano atrás de mim, e, brilhante como até hoje, escolheu continuar sendo professor. O Eduardo de Paula, que é um pintor da melhor qualidade mineiro, tem a família de Paula toda em Curvelo, e eu pus uma república ao lado da república, da casa do Eduardo. E o Eduardo era o diagramador-chefe da revista Alterosa, que era a 3ª maior revista do país. Isso é para você ver como Minas já teve importância na área da imprensa. As grandes revistas do país naquela época eram a Alterosa, o Cruzeiro e a revista do Globo de Porto Alegre. A maioria dos leitores eram assinantes, como é hoje com Veja, com Isto É, e com o esquema de assinante voltou, era o esquema antigo. Nas bancas era quase nada, mesmo porque as bancas eram o mínimo. A Alterosa tinha assinantes no país inteiro, e o Eduardo de Paula um dia disse para mim assim, olha, André, tem uma vaga de repórter na Alterosa, vamos lá comigo, que você adora comunicação, ainda não tinha empregado em lugar nenhum aqui. Estava começando o meu curso de letras. Fui com ele.
Na hora que nós chegamos lá, ele entrou na frente, eu esperei numa sala, depois eles me pediram para entrar. Na hora que eu entrei, eu forcei uma porta dessas de bang bang, de filme de bang bang, e a porta era muito dura, ela foi e voltou, ploft, ploft, e me jogou no chão, eu de muleta. Aí veio o dono da revista correndo lá do fundo da redação, o senhor Miranda de Castro. O que te aconteceu? Você se machucou? Papapá. Eu, não, pode me largar, porque eu ando de muleta sozinho, me larga. Aí ele falou, então vem cá, vamos ficar uma água. Não, isso me acontece todo dia. Uma mentira, né? Cada queda que eu tomava, meu coração vinha aqui, porque cada queda era uma fratura. Nessa não houve fratura, na perna. Me chamou lá para dentro, eu falei com ele que queria ser repórter, que era o meu grande sonho. Ele virou para mim e falou assim, olha, você gosta de televisão? Eu falei, de televisão não, de rádio. Eu falei, gosto muito, não existia televisão. Daqui a 6 meses vai inaugurar a TV Itacolomi, em Belo Horizonte, e eu tenho um colunista de televisão, que chama Helder Ney, que escreve no Rio. E eu preciso dividir a página dele, metade com o Rio e metade com Belo Horizonte, porque Belo Horizonte vai ter televisão. Você não queria ir, porque aí você tem que ir só na televisão, e trazer umas notícias muito boas para mim, muito de gente que consegue pesquisar as coisas, eu te dou a coluna. Aí eu saí correndo de lá, fui para a casa de um primo chamado Roberto Márcio, que o pessoal da Assembleia vai se lembrar com extrema saudade. Ele foi o locutor oficial da Assembleia há mais de 25 anos. A voz mais bonita que eu já vi na minha vida. E era ele que ia inaugurar a TV Itacolomi. A voz dele ia ser a primeira. Meu primo, Roberto, me leva da televisão e eu tenho que fazer uma senhora coluna. Você ficou doido? Já tem coluna? Eu contei história para ele, ele me levou para a televisão, menina. Eu levei para o tal Miranda de Castro mais de 500 furos. Não dava nem para publicar. Então eu comecei no jornalismo como colunista da 3ª maior revista do país, assinando. O Eduardo de Paula, meu primo, que era o diagramador da Alterosa, foi ser chamado para ser o chefe dos diagramadores do Correio de Minas. E, evidentemente, essa coisa de parente mineiro é terrível, né? Imediatamente eu estava no Correio de Minas. Era um jornal diário, como qualquer um desses de hoje, e extremamente qualitativo, porque quando ele começou com muito dinheiro e ele tirou os melhores profissionais do jornalismo de Belo Horizonte e levou para lá. O editor-geral era Guide Almeida, uma lenda no jornalismo mineiro. O editor de política era Dídimo Paiva, vou começar a te falar os nomes. O editor de esportes era Hélio Fraga, o editor de cidades era Moacir Japiaçu, que é um dos reformuladores de revistas das grandes editoras de São Paulo. Às vezes ele está no Grupo Globo, às vezes ele está no Grupo Abril, ele está sempre reformulando uma grande revista. Era esse nível de gente. E é claro que eu estou esquecendo um monte de gente aí, as pessoas vão me perdoar. Um jornal super bem feito, mas com 2 anos estava falido. As injunções políticas não permitiram que o jornal sobrevivesse. Então, eu fiquei na primeira turma dos desempregados. Saí da redação do jornal, peguei o meu carro, estou seguindo com o Gordini assim, para a Praça Raul Soares. Quando eu vejo o Afonso Romano, ele me vê e fala, para aí, André. Eu parei. Falei, acabei de assinar aqui agora com o Diário de Minas para fazer um suplemento, segundo caderno que eles não têm. E eu ia lá no Correio de Minas te chamar para você vir para cá. Eu era o subeditor do caderno de variedades, fazia uma reportagem por dia, que acredito que foi uma inovação. Eu e um dos maiores fotógrafos da televisão, do jornalismo brasileiro, Antônio Cossenza. A minha função era escrever uma sessão de rádio e televisão bastante diferente da que eu fazia do Correio de Minas, que era muito popularesca. Eu já comecei a estudar
rádio e televisão e começar a dar palpites técnicos. E fazia uma reportagem diária em que eu saía com o fotógrafo para Belo Horizonte, que naquela época tinha uns 400 mil habitantes, e nós tínhamos a função de só fazer esta reportagem. Então a gente pegava aquelas coisas mais inusitadas do mundo, tipo uma Praça 7 inteirinha parada, porque um cara fugiu do manicômio, de pijama, todo sujo, e quietinho, ele só andava e olhava as vitrines. E todo mundo parando por causa dele. E foram feitas fotos lindíssimas e se deu uma primeira página, como uma pessoa pode ser ausente do mundo, né? O Afonso ainda dava aqueles títulos poéticos dele, a coisa ficava lindíssima e era uma permanência. Enquanto Afonso esteve lá, a gente fez a primeira página. Nesta coluna minha de rádio, eu marretava muito a Rádio Itatiaia. Achava que eles eram extremamente de mau gosto, que eles transformavam uma bobagem de uma notícia num escândalo enorme, que eles coloriam as coisas de uma forma que não era justo, que o incêndiozinho de uma porta de uma loja virava um incêndio, que o povo todo pegava ônibus para ir lá ver o incêndio, chegava lá já tinha apagado. E isso eu estava sempre escrevendo contra a Rádio Itatiaia. De repente me chega um convite do Januário Carneiro para chefiar o departamento de notícias da Rádio Itatiaia. Eu era tão presunçoso que eu não vi nisso nada. Eu disse, não, eu sou bom mesmo, eu estou falando mal da Itatiaia, nas coisas que tem que falar mal, ele acha que eu sou bom, que eu vou melhorar a Itatiaia. E fui para lá. Fui para lá e juntei uma equipe, quer dizer, dificilmente seria possível levar para o rádio hoje, que paga salários menores que os grandes jornais, uma equipe de gente tão capacitada. Sinfrânio Veiga, Estácio Ramos, que é diretor hoje do jornal Florianópolis, Gilberto Mansur, que é o homem de imprensa do Pimenta da Veiga e que fundou a revista Status e foi o diretor da Editora 3 durante 20 anos. Era só gente desse nível. Ao mesmo tempo em que ele me levou, no Januário, ele entregou a direção artística para o Hamilton Macedo, aquele que antes tinha ganho comigo o concurso da Inconfidência Varig, a Dona da Noite. Entregou para o Oswaldo Faria o departamento de esporte. Quer dizer, o Oswaldo Faria é uma das maiores mestras da Itatiaia. Resultado, a Itatiaia, que estava em terceiro lugar e lutava para ser o primeiro, tinha um colunista de rádio da época, que não era eu, que falava mais mal da Itatiaia ainda, porque ele trabalhava no estado de Minas, né? E a Guarani, que era o primeiro lugar na época. A Inconfidência, que era o primeiro lugar na época, a Guarani segundo e a Itatiaia terceiro. E ele dizia o seguinte, que a Itatiaia era uma emissora muito interessante, porque a Itatiaia era a emissora mais lida do rádio mineiro. Porque Januário era realmente adorado pela imprensa. Quando ela estava em primeiro lugar, estourou a Revolução. Quando a Revolução estourou, o Januário Carneiro, um homem tão extraordinário, que ele me chamou e disse assim, tudo que for verdade que você conseguir comprovar, continue dando. Olha, tenha o maior cuidado de notícia meio apurada. Que até hoje o jornalismo faz isso demais, né? Apura que o cara roubou 200 mil reais e põe na manchete que ele roubou 6 milhões. O resto não está comprovado. Ele falou, esse tipo de notícia eu não quero de jeito nenhum. Você comprova inteiramente ou não sai do ar. Resultado. Passou a ir diariamente para a redação da Itatiaia, um cara altíssimo, um gigante de homem, que me dá os noticiários de ontem. A gente entregava todos os noticiários, plena Revolução, pleníssima. Primeiro ano do governo do Castelo Branco. A gente entregava tudo, aí no dia seguinte ele chegava e fazia no balcão da redação, mas para fazer barulho mesmo, para o balcão levantar, o balcão até fazia isso. Com tudo assinalado de vermelho, não falava uma palavra. E esse esquema de pressão foi durando, até que
eu acho que alguma coisa funcionou de uma maneira ruim para nós que estávamos fazendo o jornal. Um dia o Januário me chamou lá em cima e me disse assim: André, tem gente demais na sua redação, você engordou a redação demais. Realmente eu fui engordando, né? Qualitativamente. O que nós estávamos fazendo, todo mundo só ouvia Itatiaia. Nenhuma rádio do Rio, em São Paulo, em lugar nenhum jornal falava contra a Revolução como nós falávamos, né? E nisso é necessário dar um crédito muito especial a Castelo Branco. Logo depois que entraram os outros na fila, na sequência, ninguém pôde fazer isso mais, em lugar nenhum, né? Ninguém fez mesmo, se fizesse morria. O Januário então me pediu que cortasse uma parte da equipe. E quando eu disse, me ligam na mesma hora, eu te contei uma história igual a essa, é o Estácio Ramos. O Estácio tinha saído da Itatiaia, tinha 6 meses. Ô André, você acredita que o grupo associado resolveu dinamizar a Mineira? A Mineira estava em 6º lugar, o Guarani perdendo para Itatiaia. Resolveu dinamizar a Mineira para dividir mais, e eu indiquei seu nome e o Zé Vaz quer falar com você amanhã. O Zé Vaz estava acompanhado de um dos maiores nomes do rádio brasileiro de todos os tempos, chamado Zé Mauro, um cara que criou a Tamoio Musical. Não havia rádio musical, 24 horas música. E ele estava criando a Mineira da mesma forma. Ele criou a Mineira só para a classe AA. Ela tocava um bife de 45 minutos de música de sucesso. E nos últimos 15 minutos eram 10 minutos de notícias, de anúncio, mas anúncio apresentado de uma forma linda, com passagens, com tudo, e depois um noticioso chamado Factorama. Aí ele virou para mim e botou assim, o Jornal do Brasil na minha mesa e falou assim: eu quero um jornal de rádio igual o B do Jornal do Brasil, com todas as liberdades do B e todas as outras que você criar. Não quero um jornalismo de rádio recortando o Jornal da Manhã e nem parecendo com o Jornal da Manhã. Aí, menina, eu fiz um caderno B nessa tal rádio, que ela foi inaugurada hoje e daí a um ano estava em absoluto primeiro lugar. Claro que com os bifes de música, que ninguém conhecia isso, músicas maravilhosas, e um noticiário que era uma brincadeira permanente. A primeira coisa que nós imaginamos foi criar um vocabulário específico para a rádio, como os guetos jovens criam. Então nós nos reunimos e criamos 144 palavras, eu me lembro até hoje, a gente queria criar mais, mas paramos nas 144, palavras que ninguém usava, mas que seriam palavras muito interessantes. Vou dar um exemplo. A gente chamava o prefeito de alcaide. Ninguém sabia que alcaide é sinônimo de prefeito. Mas com um mês da rádio no ar, todo mundo sabia, todo mundo achava isso a maior graça. O alcaide Souza Lima hoje determinou isso, aquilo, outro. O Factorama ficou muito tempo no ar. E enquanto isso eu dirigia também na Guarani, para você saber o tanto que eu trabalhava, um programa chamado Alta Tensão, que era um programa que tinha 40 repórteres, mais que qualquer jornal hoje, que a maioria dos jornais hoje. E o programa era ao vivo e cada repórter chegava e falava, mesmo gaguejando, a sua própria notícia. Dava total veracidade. Abria o jornal às 12 horas e começava a chegar gente para dar notícia. Eu pesava as notícias do lado de fora do estúdio. Quando a Rádio Mineira estourou, de tal maneira que era um negócio indiscutível, o Zé Vaz me chamou para a televisão. Ele me chamou lá na sala dele e falou, olha, eu quero fazer um programa feminino, mas eu quero um programa feminino com todo o molho que você põe no Factorama. Vai ser à tarde, eu tenho 2 apresentadoras que eu quero te apresentar e eu gostaria que fossem elas. E o resto você faz o que quiser. Traz o plano aqui só para eu ler. Aí eu criei o TV de mulher,
que muitos anos depois na Globo virou TV da Mulher. Durou uns 9 anos. Era igualzinho da TV Globo. Tinha um psicólogo que era Rui Flores, que era o grande psicólogo daquele momento. Tinha uma modista, que eu não lembro mais o nome dela. Tinha um colunista de arte, que é o Morgan Mota, que até hoje é famoso colunista de arte hoje em dia. Tinha gente especializada em educação infantil. Tinha maestro ensinando como cantar, como afinar. Tinha educação sexual. Tinha bordados. Tinha cozinha completamente montada, ensinando a cozinhar. A TV Excelsior teve momentos muito bons, porque a Excelsior teve momentos muito bons, mas nunca pegou a TV Itacolomi. Porque se estava mal a Rede Tupi em São Paulo, ou no Rio, da qual a gente retransmitia os programas gravados, aí já vinham os latões de programas gravados. O tempero mineiro que Zé Vaz tinha posto na TV Itacolomi, não tinha jeito, a pessoa não passava para lá. O jornalismo era da excelente qualidade, foi dirigido pelo Estácio Ramos muitos anos. O Zé Lino, da Rádio Itatiaia, que até hoje é o líder da manhã da Rádio Itatiaia, era o apresentador do principal jornal. E o Zé Lino, até hoje, é um cara simpático e boa gente. Naquela época era um cara lindo, era um Cid Moreira. Era um Cid Moreira, jovem. Então ninguém ouvia, a não ser o Jornal Banco Minas. Depois que o Zé Lino saiu de lá, porque a Itatiaia quis o Zé Lino sozinho, entrou o Jaime Gomide, que era uma simpatia, um grande locutor. Ninguém nos batia. Em 1969, eu viajei aos Estados Unidos a convite do governo americano para estudar rádio e televisão. E essa bolsa atingiu muita gente mineira. Eu me lembro, assim, com muita alegria, do Emanuel Carneiro, ainda menino. Eu me apaixonei por programas educativos. As TVs dos Estados Unidos já estavam todas começando às 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, estourando. E elas faziam programas locais. Fora o jornalismo, que era geral, os programas todos eram locais. E eu tive a ideia de chegar aqui e conversar com o Zé Vaz sobre uma programação educativa de TV. Conversei com ele. O Zé Vaz era um gênio da televisão. Ele via as coisas a quilômetros. Foi eu abrir a boca, eu acho que ele já sabia, eu acho que ele já queria. Falei, vamos fazer o plano? Vamos fazer o plano aí. A gente começa a entrar às 9 horas da manhã. A TV entrava às 12 no ar. Vamos fazer o plano? Aí, menina, me deu toda a liberdade. Contratei uma equipe de 70 e tantas pessoas, professores da Universidade Federal, o melhor da educação infantil. O melhor da educação infantil daquela época estava no Instituto de Educação ou no Colégio Leon Renault. Nós tínhamos 3 horas diárias, inclusive no sábado, a Turma do André, que era um programa mais divertido. Ele era de aulinhas muito divertidas, muito interativas, com crianças sempre participando de todas as coisas que na escola existem no primeiro horário, 1h30. Depois, a segunda 1 hora, ele era o TV da Mulher que subiu na grade. Saiu da tarde, apareceram programas bons na Tupi, na Record, que vieram para cá, subiu a TV da Mulher. Claro que bastante modificada, bem mais dirigida realmente a educar a mulher, a botar a mulher dentro do contexto social. E a última meia hora eram sempre entrevistas que atendiam a qualquer público masculino, o cara que chegasse para almoçar, a mulher dele, com a família. A Turma do André era um programa de auditório, onde tocava apenas Célio Balona, a orquestra de Célio Balona, e as crianças cantavam e disputavam perguntas entre si, mais ou menos como esse jogo do melhor aluno que o Silvio Santos fez. A TV Itacolomi tinha um grande elenco de rádio e teatro. Era considerado no Brasil o 3º melhor elenco do país. Era o do Rio, primeiro, de São Paulo, segundo, o nosso 3º. Um dia eu chamei o pessoal todo lá, né? Falei, gente, vamos fazer uma fotonovela? Como? Vamos fazer uma fotonovela? Vocês confiam em mim? Vamos!
Peguei o fotógrafo Zé Pinto, que depois foi para São Paulo e ganhou um dos grandes prêmios internacionais, vários grandes prêmios internacionais, como homem de cinema, como homem de cinema publicitário. Vários grandes prêmios internacionais Zé Pinto ganhou. Isso muitos anos depois. Eu já sabia que Zé Pinto era um grande fotógrafo, não era um fotógrafo só de reportagem, e fizemos a primeira fotonovela. Botei ela debaixo do braço e fui para São Paulo. Cheguei na Abril, a Abril disse, belíssima história, material de primeira qualidade, mas nós temos um contrato de exclusividade com a Itália, não tem jeito. Mas vai lá na Selva, a La Selva que tinha a revista Carinho. A revista Carinho está crescendo muito, é muito boa. Tá, vamos lá, eu e Zé Pinto para Carinho. O cara abriu assim na mesa, falava uma palavra. Abriu assim as 200 e tantas fotos na mesa dele, muito grande. Depois virou para nós e falou assim, onde é que vocês roubaram essa fotonovela? Está no mesmo nível das que eu compro na Argentina e na Itália. Isso é um milagre dos atores de Minas Gerais. Só quer quantas por mês? Ele nos comprou uma por mês, nós não demos conta de produzir. O fracasso da nossa indústria de fotonovela foi não dar tempo, não dar conta, não bater na velocidade que ele queria. Ele fez um contrato com uma empresa argentina e nós ficamos só pelas 6 primeiras, que todas foram entregues com muito atraso, dando para ele sérios problemas. Mas fizemos 6 fotonovelas de porte internacional, com fotógrafo e atores mineiros. 200, 300 fotos escolhidas, né? A gente fazia 1000 fotos. A cena tinha que ser perfeita, né? Se o cara tá com um revólver na sua cabeça, se ele tiver mal, se tiver bem, a foto é jogada fora. Enquanto os dois não estiverem bem, convencendo que vai acontecer mesmo, não adianta nada. Ela foi fechada de repente, né? Mas ela já vinha passando por algumas dificuldades. Não que merecesse ser fechada. Esses meandros só mesmo a direção associada pode te contar. O que é incrível é que ela, de repente, amanheceu fechada. Falta de dinheiro não foi. Os associados todos deviam muito ao governo federal, mas a Itacolomi era das que não deviam. Eu acho que faltou pulso para brigar por ela. Porque a que mais devia não foi fechada, que foi a Itapuã. Antônio Carlos Magalhães bateu o pé e eles não tiveram coragem de fechar. De repente me aparece o Gilberto Menezes e fala assim, o Renault, Gerardo Renault, que era secretário de Agricultura, quer fazer uma rádio para o homem do campo. Quanto mais ele viaja, mais ele tem certeza que precisa de uma rádio para o homem do campo. Fui conversar com o Renault. O Renault não me negou nada. E eu fiz uma rádio com 35 pessoas, quando naquela época nenhuma delas tinha menos de 150. Mas os 35 melhores de Minas ganhando 40% a mais que ganhavam. Os 35 melhores de Minas. Resultado, daí há 6 meses, nós recebíamos 12.000 cartas mês sem concurso. 12.000 cartas por mês, sem concurso. E nas cartas, você abriu o envelope assim, você ficava todo sujo de talco, e no meio do talco tinha uma folha onde o bilhete da menina estava escrito pra gente. Eu tinha um programa infantil na rádio. Uma das coisas mais bonitas que eu já vivi em toda a minha vida. Infelizmente, como todas as coisas bonitas, jogada fora por política. Na hora que o Tancredo assumiu, ele tirou a rádio rural de onde ela estava, que era um contrato com os diários associados, usando as contas curtas dos associados, mandou para a Inconfidência e, mal assessorado, não pôs ninguém na Inconfidência à altura de manter a rádio no mesmo nível. E a rádio se perdeu a partir daí. Mas nesse tempo que eu fazia só coisa infantil, só coisa infantil, só coisa infantil, eu também fiz teatro que foi representado no Brasil inteirinho. Só para princípio de conversa,
Em São Paulo foi no Teatro Ruth Escobar, dirigido por ela. Foi o Liderato, o Rato que era líder, mas fiz várias outras peças. Quando eu apresentei o Liderato para o Jonas Bloch, o Jonas Bloch era o maior sucesso de teatro infantil de Minas Gerais, era o Jonas Bloch na época. Ele e o J. Dan. O Jonas Bloch falou, mas que isso? Isso é uma peça de adultos, você está falando de política. Isso pode ser representado no máximo como uma farsa para adulto. Isso para não me magoar, né? Porque ele realmente achou que não tinha jeito. Aí eu fiquei furioso, arrumei o dinheiro, chamei o Elvésio Ferreira, que trabalhava com o Jonas Bloch, dei para o Elvésio achou lindo. Falei, mas precisa de melhorar um pouco, porque está adulta demais. Aí eu chamei o Gilberto Mansur, que sempre foi meu companheiro em muitas coisas, e disse, Gilberto, dá uma melhorada nessa peça aqui. Está todo mundo falando que está política demais, o Gilberto botou umas coisas mais infantis na peça. É uma história de um rato líder. A história é folclórica, que pressionava muito, os gatos pressionavam muito o reino dos ratos, e esse rato líder conseguiu, quase que conseguiu ser eleito, prometendo para os ratos que poria um guiso no pescoço do Dom Gatão, aí quando o Dom Gatão se aproximasse, todo mundo viria, todo mundo fugiria. Né? E o fim da história é perguntando, né? Aliás, a gente sempre tem vontade de perguntar a alguns políticos coisas como essas. É ótimo, grande sucesso esse negócio do guiso, maravilha. Nunca mais ninguém vai ser pego pelo Dom Gatão, mas quem é que vai botar o guiso no pescoço dele? Porque eram ratos planejando isso, né? Qual rato que ia fazer isso? A história termina aí. Um dia chegou um coronel da ID4 lá, viu a peça e me chamou lá embaixo. Eu sinto muito, mas o senhor vai ser envolvido no IPM. Mas envolvido no IPM por quê? Essa peça é extremamente subversiva. IPM é um inquérito policial militar. Eu não vejo nada de subversivo. O seu governo militar aprovou a peça. Aprovou. Aprovou. Entrei no escritório de Teatro Marília, tirei a peça toda carimbada, liberada, tudo liberado. Falou, me dá esse original. Eu falei, esse original não dou para o senhor, não. Eu mando para o senhor um xerox desse original. Amanhã, segunda-feira, cedinho. Seu pisando duro, pá, 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 pá. No dia seguinte eu mandei para ele. Na semana seguinte chegou um cara do Serviço Nacional de Teatro, que é um ator famoso, e começou a conversar comigo, mostrando os lugares vermelhos que eles queriam que cortasse da peça. Aí eu me reuni com o Elvésio Ferreira e chegamos à conclusão que íamos sair do ar, tiramos a peça do cartaz. Esse fato é muito interessante. Eu cheguei a ter uma editora com bastante importância, ganhou 35 prêmios nacionais e internacionais, com livros de altíssima categoria, livros dos maiores escritores brasileiros, e uma coleção chamada Coleção do Pinto, onde o elenco era José J. Veiga, Inácio de Loyola Brandão, Luiz Fernando Imediato, era gente desse porte. Eu inaugurei na literatura infantil brasileira a contramão do livro, porque os livros da minha editora, o autor trazia para mim, chamava-se Editora Comunicação. Eu lia, aprovava e lançava. Aí eu percebi, com um livro chamado O Menino e o Pinto do Menino, de Vander Piroli, ao qual eu presto todas as homenagens, é muito mais dele essa coleção do Pinto do que minha. Ele me deu esse conto para ler, que ia sair num livro de adultos da civilização brasileira. O Vander é considerado um dos grandes contistas do Brasil. Mas na hora que eu li, me vieram lágrimas aos olhos, eu falei, Vander, você acabou de descobrir a literatura infantil nova do Brasil. Ele falou, que isso, poxa? Literatura nova, infantil, com um nome feio desse que está aí no fim? Eu falei, você acabou, Vander. O mundo vai querer esta literatura. O Brasil quer esta literatura. Eu vi isso lá nos Estados Unidos, quando eu estive lá, para estudar televisão. Vi coisas assim. Você é maluco? Eu falei, deixa eu editar, Vander, pelo amor de Deus. Eu tinha editora. Eu falei, então edita. Eu editei e um mês depois já tinha vendido 5 edições. Foi o maior sucesso da minha vida como editor. Aí o que eu fiz? Ninguém escrevia como Vander. É uma coisa politicamente incorreta. A professora do colégio ficou numa situação terrível.
É num dia, a história é num dia da criança, a professora leva 40 pintinhos e dá um pintinho para cada menino, pô. Ou seja, assassinou 40 pintinhos. Os meninos saíram dali com o pintinho na mão e foram para o apartamento. Como criar um pinto recém-nascido num apartamento? Quer dizer, um assassinato real, verdadeiro. A editora Comunicação terminou quando eu, com uns problemas muito sérios de dinheiro, faltava capital de giro, e eu estava passando uma crise muito grande, muito angustiado. De repente, eu escorreguei numa casca de banana e quebrei a perna 20 e tantos anos depois. Então a editora ficou completamente abandonada, ela estava praticamente falida, quando, por um milagre de Deus, o pessoal da Bacana, Lojas Bacana, que tinham tentado ser editores, com 3 ou 4 livros, apareceu e me comprou a editora, por um preço razoável. Ela tinha em filmes, em desenhos, muito mais do que o preço que eu a vendi. E eu na cadeira de roda, tinha voltado para a cadeira de roda, todo arrebentado. Num dia em que eu fui no escritório da editora, eu pedi a eles que eles me dessem, a editora Bacana, um dos escritórios da editora, durante 6 meses, enquanto eu inventava outra coisa para fazer, porque eu sabia que eu não ia ficar quieto, mesmo voltando à cadeira de roda. De repente, o telefone toca, o telefone que era meu, privativo, não era o da editora mais, e me falam que era da... não se chamava Embratel nessa época, acho que não. O que seria Embratel hoje? Me chamando do Canadá. Por quê que estavam me chamando do Canadá? Eu, na hora, não atinei. Eu havia entrado com um livro chamado Cuba Libre, com o qual eu tinha perdido um concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, mas perdi por um autor muito melhor do que eu, que é o João Antônio. Então eu perdi com merecimento. E havia perdido um concurso da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que tem um bando de mulheres extremamente dogmáticas, mandonas, difíceis. Eu havia perdido o concurso lá. E elas alegaram que não havia nenhum livro merecedor do prêmio. E para mim, esse negócio do prêmio para o livro Cuba Libre já tinha acabado. Comunicavam-me do Canadá que eu havia ganhado o primeiro lugar do Prêmio Casa das Américas. E aí conversei longamente com eles dizendo que não podia telefonar de Cuba, porque as relações estavam cortadas. Eu escrevi o livro via Suíça. Os autores da América Latina escreviam pela Suíça, a Suíça mandava para lá. Por quê? Tamanho era por causa das relações cortadas. Avião de lá não vinha aqui, não havia transporte para Cuba, nada disso. No auge do período das dificuldades, em 85, das dificuldades diplomáticas entre nossos países. E eu não acreditei, sabe? Embora a moça tivesse falado comigo de lá, falado que eu tinha ganho mesmo, que era verdadeiro, eu não conseguia acreditar. Eu falei, eu tenho muitos amigos que telefonam para mim, e um fala, é o presidente da República, o outro fala assim, é o delegado de costumes, o outro fala, sabe a brincadeira que nós fazemos entre nós? Eu falei, isso é brincadeira de algum amigo meu. Aí, 2 minutos depois que eu desliguei, ligo o Gui de Almeida. Você já se viu hoje na manchete do Estadão? Eu falei, eu? Tá na manchete do Estadão. O Estadão mandou um cara acompanhar uma Casa das Américas, passou notícia via Estados Unidos. Você tá hoje na manchete do Estadão? Caderno de Cultura, como ganhador do Prêmio Casa das Américas, o maior prêmio da América Latina. Aí eu mandei comprar o Estadão correndo e chorei ali uma meia hora em cima, por muitas razões. As razões principais eram aquelas de preconceito. Durante muitos anos, como eu tive uma editora muito forte, que foi a Comunicação, nada que eu publicava prestava para ninguém. Nem esses livros que eu tinha publicado antes, nem o Dourado, nada valia nada. Porque dizia-se a boca pequena nos bares da cidade, intelectual é terrível, né? É pior do que fascista de direita e de esquerda, juntos, somados.
Eles diziam que eu só publicava livros meus porque eu era dono da editora. Que o que havia de pior na editora Comunicação, que era a editora que eu tinha nessa época, era o que era meu, né? E aí todos os gêniozinhos, todos de esquerda, todos concorriam todos os anos, a esse prêmio, nunca nenhum tinha levado. Era o pobrezinho, o dono da bola, o que só editava porque a editora era dele.